Encontramos-nos no jardim da Praça do Marquês do Pombal, na cidade do Porto. Este é, habitualmente, um dos jardins mais concorridos da cidade. Habitualmente, não é aquilo que hoje podemos observar, mas importa deixar aqui como uma memória, um registro para o futuro, de que estamos a gravar este programa em plena pandemia da Covid-19 e o acesso aos jardins estão hoje muito condicionados para evitar a aglomeração de pessoas. Sim, porque habitualmente este é um daqueles espaços da cidade onde, nomeadamente, os reformados se concentram em grande número nas mesas e nos bancos deste jardim para os seus jogos de sueca e de dominó. O Jardim do Marquês do Pombal, este espaço que já teve durante muito tempo um curioso topónimo, durante séculos. Este era o lugar, o sítio, a praça da Aguardente. De facto, interessante este topónimo. Em rigor não sabemos qual a sua origem. Há várias explicações. Uma delas é que poderá ter aqui existido, nas proximidades, um alambique famoso pela produção da sua aguardente. Há também quem coloca a hipótese de aqui ter sido um sítio onde se poderia realizar um mercado, onde se vendia aguardente, embora não tenhamos grandes registros sobre isso. Uma outra hipótese, ainda com menor sentido, mas tem sido apontado, era para o facto de este ser um sítio onde existiriam algumas tabernas, onde algumas pessoas, quando entravam na cidade do Porto, aqui bebiam uma aguardente. E sabemos que isso não faz qualquer sentido, porque nós temos já referências escritas ao sítio da aguardente em 1784, no famoso Plano de Melhoramentos da Cidade, de João de Almada. Uma das profundas reformas urbanísticas que esse governador do Porto faz é abrir uma extensa estrada larga, retilínea, que saía do centro do Porto e se dirigia para aqui. É hoje a Rua de Santa Catarina. Pois bem, em 1784, a Rua de Santa Catarina terminava num sítio da aguardente, mas então caracterizado como sendo um sítio ermo, deserto, desabitado. Enfim, uma longa história é esta do Largo da Aguardente, o Jardim do Marquês de Pombal. O antigo Largo da Aguardente, Praça Marquês de Pombal, localiza-se num dos sítios mais altos da cidade do Porto. E esta zona elevada, algo planáltica, foi durante muito tempo um sítio não só de referência, mas um local estratégico. Até porque durante muito tempo os limites da cidade, de algum modo, passavam por aqui. Esta era uma das barreiras do Porto. Era um dos sítios onde as autoridades colocavam barreiras e, enfim, fiscalizavam e controlavam quem entrava e saía da cidade, cobrando as portagens, os impostos a quem circulava e às suas mercadorias. Mas esta localização estratégica e o facto de estarmos aqui perante um dos limites da cidade durante muito tempo, fez, por exemplo, com que nos inícios do século XIX, mais concretamente entre 1832 e 1833, durante o cerco do Porto, e este era um sítio onde as forças liberais de Dom Pedro IV faziam passar as linhas de defesa do Porto. Nessa época, os adversários, os absolutistas de Dom Miguel, encontravam-se algumas centenas de metros mais a norte, na Cruz das Regateiras, o espaço onde hoje, e há já muito tempo, temos o Hospital Conde Ferreira. Aliás, esta artéria, onde hoje temos o Hospital Conde Ferreira, sempre foi também muito importante, não só para a cidade do Porto, mas também para definir essa crescente importância que o Marquês foi tendo na história da cidade. Porque, afinal, aquilo que para nós hoje é a Rua Costa Cabral, afinal, foi durante muito tempo
uma das principais estradas que saía do Porto e se dirigia para norte e que cruzava aqui o Largo da Aguardente. Estou-vos a falar da concorrida, nevrálgica e estratégica Estrada Real do Porto para Guimarães. Foi em 1882 que o Largo da Aguardente perdeu esta designação e ganhou aquela pela qual até hoje é conhecida, do Marquês do Pombal. Mas para entendermos esta alteração, temos que recuar de novo até ao século XVIII, até esse plano de melhoramentos da cidade que há pouco vos falava e que nos descrevia o sítio da Aguardente como um sítio ermo. Estávamos, de facto, num lugar desabitado, uma periferia da cidade, de tal forma que era um lugar onde confluíam 3 freguesias, Santo Ildefonso, Paranhos e o Bonfim. Não era, obviamente, um lugar central, não, era um lugar periférico. Mas a construção dessa estrada que João de Almada manda abrir, ao mesmo tempo que tínhamos aqui a estrada para Guimarães, vai fazendo, ao mesmo tempo que vamos registrando um crescimento demográfico e urbano do Porto, vamos então assistir a uma crescente e significativa ocupação deste espaço. E quando chegamos ao século XIX, a cidade de Porto está claramente a crescer em direção à Aguardente e a ocupar este largo. De tal forma que quando chegamos a meados do século XIX já todo ele estava urbanizado e é então que a Câmara Municipal decide atribuir a este lugar um nome, enfim, um pouco mais pomposo, homenageando essa figura, enfim, tão apaixonada que é Marquês de Pombal. É uma personagem que ainda hoje divide muito a opinião dos portugueses. Prova de que a história não é preto e branco, é feita de muitos cinzentos. Porque se por um lado estamos a falar de Sebastião José de Carvalho e Melo, o todo-poderoso homem que está à frente do país durante o reinado de Dom José I, se por um lado falamos de um déspota, um dos grandes símbolos do absolutismo em Portugal, por outro lado estamos a falar de um homem do iluminismo, um homem esclarecido, muito empenhado na modernização de Portugal e particularmente de Lisboa, Marquês de Pombal, que fica tão associado à reconstrução pombalina após o terremoto de 1755. Bom, e é exatamente este homem esclarecido, um defensor do progresso, que a Câmara Municipal do Porto resolveu homenagear em 1882, atribuindo-lhe o seu nome ao antigo Largo da Aguardente. Esta alteração da designação de Largo da Aguardente para Praça Marquês de Pombal, de algum modo foi o corolário de todo esse desenvolvimento urbano, do número crescente de pessoas que aqui se vão fixando. A Aguardente já não era esse lugar ermo, despovoado, que os documentos referem no século XVIII. Já não era esse espaço da periferia, dos limites do Porto, dos inícios do século XIX, que tinha servido até para as defesas do cerco do Porto. Não, este era agora um espaço cada vez com maior número de residentes. E antes ainda de ver o miolo da praça transformado num jardim, este teve outros curiosos fins. Um deles, em 1870, foi ver nascer aqui uma estrutura muito rara na cidade e, de resto, para uma atividade que o Porto nunca apreciou muito. Mas, de facto, aqui, em 1870, surgiu, embora não tenha durado muito tempo, uma praça de touros. O desaparecimento da Praça de Touros terá impulsionado uma ideia de algum modo, transformar a Alameda que já aqui existia num jardim. De algum modo, vir responder à qualificação que o Largo da Aguardente, agora também Praça Marquês de Pombal, vinha registando, nomeadamente com esta vocação residencial, vinham-se multiplicando os imóveis também de qualidade arquitetónica à sua volta. O jardim, sabemos que surge
na década de 90 do século XIX. Marcante é mesmo, em 1898, a construção do Coreto, uma obra em que a parte metálica é assegurada por uma das históricas fundições da cidade, a fundição da Trindade. E a presença do Coreto demonstra uma vez mais a importância do jardim, até porque estamos perante aquela que eram estruturas marcantes na época e durante as décadas seguintes na animação e na programação recreativa da cidade. Muitos espetáculos, muitas bandas passaram por aqui, muita gente bailou à volta deste Coreto, contribuindo para que o jardim se tornasse também numa referência do Porto. Um jardim que sabemos que foi também concebido por um dos homens mais marcantes na transição do século XIX para o século XX, quando falamos em jardins da cidade do Porto. Jerónimo Monteiro da Costa, o paisagista, diríamos hoje, o jardineiro que dirigia os jardins da Câmara Municipal e que foi autor de muitos outros espaços verdes na cidade, o Jardim do Passeio Alegre, o Carregal, Praça Carlos Alberto, entre tantos outros. E também aqui, o do Marquês de Pombal, um jardim ainda muito inspirado na estética romântica. Ainda hoje, por aqui, percebemos algumas dessas características num jardim que continua a ser uma referência e dos mais concorridos do Porto. Concebido como um jardim romântico por Jerónimo Monteiro da Costa, mas ao qual não faltavam essas intervenções modernas na época da engenharia e da arquitetura do ferro, como vimos no caso do Coreto, o jardim da Praça Marquês do Pombal irá registrar ao longo das décadas seguintes intervenções obedecendo a outras estéticas, a outros gostos artísticos e arquitetónicos. Afinal, demonstrando como se tratava de um espaço verde muito concorrido e popular no Porto. E exemplo disso é o quiosque, que aqui surge em 1931, claramente influenciado pela arte nova em muitos dos seus apontamentos. O interesse histórico e artístico desta peça fez com que em 1996 ele fosse classificado como imóvel de interesse municipal. Mas aqui, voltado para o jardim, a peça arquitetónica que domina é a igreja popularmente designada como do Marquês. A Igreja do Marquês, de evocação a Nossa Senhora da Conceição, tem a particularidade de, bem lá no alto, nos apresentar o ponto mais elevado da cidade do Porto. Mas, edificada a partir de 1938, este templo é o resultado de uma vocação religiosa que a Praça Marquês de Pombal vinha registrando há já bastante tempo. Com efeito, perante esse crescimento urbano e demográfico da cidade e aqui desta área da Aguardente, com um número crescente de habitantes, estes sentiram também a necessidade de ter um espaço religioso. Isso dá origem, em 1875, à construção aqui de uma capela, que, em boa verdade, ainda hoje podemos observar alguns vestígios aqui numa das empenas. Uma capela de evocação a Santo António. Convenhamos que tinha uma designação muito curiosa esta capela, Santo António da Aguardente. Bom, mas este crescimento demográfico vai-se acentuar nesses finais do século XIX e no início do século XX. E isto vai levar, em 1927, ao Bispo do Porto a decidir autonomizar esta área em crescimento da cidade como uma paróquia. Aliás, é uma das primeiras paróquias de um conjunto de novas paróquias que o Porto vai conhecer durante as décadas seguintes, respondendo, afinal, ao crescimento demográfico da cidade. Esta paróquia da Imaculada Conceição, à qual a capelinha de Santo António da Aguardente não respondia em termos de dimensões. E por isso, a partir de 1938,
com um projeto do arquiteto francês Paul Bellot, tem início a construção do templo. Estamos em 1938, logo a seguir temos o eclodir da Segunda Guerra Mundial. As obras se vão arrastando. Aliás, a este arquiteto francês, em boa verdade, era um religioso, vai depois, em grande parte, suceder-se um importante arquiteto da cidade, Rogério de Azevedo. É ele que, em grande parte, vai prosseguir e concluir a obra concebida inicialmente por Paulo Bellot. Estamos a falar, embora seja desconhecido, muitos portuenses, de uma das mais belas igrejas do Porto, muito marcada ainda pelos revivalismos, o fazer reviver de antigos estilos que estão na moda nos finais do século XIX e ainda no início do século XX. Aqui, com alguns apontamentos quase neo-bizantinos. Ora, Rogério de Azevedo, que vai envolver na construção deste templo nomes importantes da arte portuguesa desses finais da primeira metade, meados do século XX. Nomes como é o caso, por exemplo, do escultor Henrique Moreira, que concebe estas esculturas na fachada da igreja ou no interior, as pinturas, os frescos de nomes marcantes da arte em Portugal, como é o caso de Guilherme Camarinhas, de Dúrdio Gomes ou de Augusto Gomes. Uma marca patrimonial incontornável quando falamos da Praça do Marquês, a sua igreja. Entre os mais famosos habitantes da Praça do Marquês do Pombal, encontra-se, a partir de 1909, aquele que foi um dos mais notáveis arquitetos na história do Porto. O arquiteto Marques da Silva, nascido em 1869, ele vai de facto marcar a imagem do Porto desde os finais desse século. Importa recordar que, entre muitas outras obras, ele é, por exemplo, o autor da Estação de São Bento, do Teatro Nacional de São João, da Casa de Serralves, do Liceu Alexandre Herculano, do Liceu Rodrigues de Freitas, de alguns dos mais notáveis edifícios da Baixa portuense. Marques da Silva, que concebe, em 1909, aqui uma casa-atelier. Mais tarde, já após a sua morte, os seus descendentes, nomeadamente a sua filha, o seu genro, também notáveis arquitetos, vão criar um instituto, Marques da Silva, reunindo o seu espólio. Mais tarde dará origem a uma fundação. É hoje uma unidade orgânica da Universidade do Porto, destinada não só a salvaguardar a memória e o património Marques da Silva, mas também a estudar, a promover a arquitetura do Porto e dos arquitetos portugueses. A Fundação Marques da Silva é hoje uma referência absoluta aqui na Praça do Marquês de Pombal. Mas há outros espaços e vizinhos célebres, como é o caso, por exemplo, do Instituto Profissional, antigo Asilo do Terço, uma instituição de solidariedade social particular que desde 1891 tem como objetivo o recuperar e o apoiar de jovens em risco. E foi um discípulo de Marques da Silva, o arquiteto Bernardino Fabião, que entre 1945 e 47 vai conceber o projeto para aquilo que virá depois a ser uma das estruturas que irá marcar a segunda metade do século XX aqui no Jardim. Este edifício, inaugurado em 1948, um curioso projeto cultural, a Biblioteca Popular Pedro Ivo, que de facto, ao longo de décadas, se marcou por uma grande dinâmica. Encerrou em 2001. Desde então, este espaço tem estado, de facto, fechado, mas a Câmara Municipal do Porto anunciou recentemente que procedeu à sua reabilitação e que irá ser aberto para fins culturais. Mas quem foi Pedro Ivo? Porquê esta homenagem? Trata-se de um escritor injustamente caído no esquecimento, mas marcante na segunda metade
do século XIX. Ele nasceu na cidade do Porto em 1842 e faleceu em 1906. Um homem que nasceu no seio de uma família abastada, estudou em Inglaterra, na Alemanha, envolveu-se depois nos negócios de comércio, da banca, mas sempre teve uma grande queda para a literatura. Ainda, resultado da sua passagem pela Alemanha, vai-se notabilizar pelas traduções de grandes escritores e poetas alemães. Mas, entretanto, vai depois começar a produzir, ele próprio, contos, romances e poesia muito bem recebidos pela crítica e pelo público. Era um homem que, de resto, se correspondia com figuras marcantes da literatura da época, como Alexandre Herculano ou Camilo Castelo Branco. Um outro nome grande da arquitetura portuguesa, já nos inícios deste nosso século XXI, deixa também aqui na Praça do Marquês uma intervenção relevante. Estou a falar-vos daquele que é um dos prémios Pritzker português. O Pritzker é equiparado ao Nobel da Arquitetura. Estou a falar de Eduardo Souto Moura. E foi ele que concebeu as estações do metro, da linha D, que aqui surgiram já neste nosso século XXI. E é também no início do século, mais precisamente em 2006, que o Jardim ganha também uma peça emblemática, esta belíssima fonte. Curiosamente, uma fonte muito mais antiga. Uma fonte que durante décadas dominava a Praça Dom João I, ali mesmo junto à Avenida dos Aliados. A fonte da Confidente. Pois bem, desmantelada na sequência das intervenções urbanísticas que ali tiveram lugar na transição do século XX para o XXI, essa fonte acabou por ser aqui remontada, demonstrando assim, uma vez mais, a vertente de lazer, mas também um repositório de intervenções arquitetónicas e artísticas muito interessantes, que o antigo Largo da Aguardente, hoje o Jardim do Marquês de Pombal, serviu ao longo destes já mais de 100 anos de palco. Mas espaços verdes na cidade, com relevante história, há muitos mais. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.